É verdade. Nervosa, muito nervosa. Pavorosamente nervosa tenho estado e estou, mas por que você disse que eu estou louca? A doença aguçou-me os sentidos, não os destruiu, não os atenuou. Mais que todos, o sentido da audição foi intensificado. Eu ouvia tudo, do céu e da terra, e eu ouvia muitas coisas do inferno. Como então eu estou louca? Então ouça com atenção e observe a sanidade, a calma com que posso contar a você toda a história. É impossível dizer como a ideia começou a surgir na minha cabeça, mas uma vez concebida, ela passou a me assediar dia e noite. Motivo não havia nenhum, paixão não havia nenhuma. Eu gostava do velho. Ele nunca me prejudicou, nunca me insultou. O ouro dele não me apetecia. Acho que. Acho que foi o olho dele. Isso, foi isso. Ele tinha um olho de abutre, um olho azul embaçado, coberto por uma membrana. E quando o velho olhava para mim com aquele olho de abutre, meu sangue congelava. Então, aos poucos, bem aos poucos, eu finalmente decidi que tinha de tirar a vida do velho e me livrar daquele olho para sempre. Agora essa é a questão. Você acha que eu estou louca, mas os loucos não sabem de nada. Você devia ter me visto. Devia ter visto com que sensatez eu agi, com que cuidado e que prudência, com que dissimulação eu fiz meu trabalho. Eu nunca tinha sido tão amável com o velho como eu fui durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, por volta da meia-noite, eu girava o trinco da porta dele e abria com tanta delicadeza. Então, quando eu já tinha aberto a porta o suficiente para que a minha cabeça passasse, eu passava por ali uma lanterna escura toda coberta, para que nenhuma luz se projetasse para o quarto, e depois eu esticava a cabeça para dentro. Você acharia graça se visse a destreza com que eu passava a cabeça pela porta. Eu a movia bem devagar, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça toda pela abertura, até que eu pudesse vê-lo enquanto ele estava deitado em sua cama. Seria uma louca assim tão esperta? Então, quando a minha cabeça já estava toda dentro do quarto, eu descobria a lanterna com cuidado, muito cuidado, porque as dobradiças da porta rangiam. E eu descobria a lanterna só um pouquinho, de modo que apenas um raio pequeno e fino de luz se depositasse sobre aquele olho de abutre. E fiz isso por 7 longas noites, sempre à meia-noite. Mas encontrava o olho do velho sempre fechado, então era impossível fazer meu trabalho. Porque não era o velho que me perturbava. Era o olho maligno que ele tinha. E a cada manhã, quando o dia nascia, eu ia audaciosamente até o quarto e falava com ele corajosamente, chamava pelo nome com um tom cordial e perguntava como tinha passado a noite. Então veja, ele teria que ser um velho muito sagaz de fato para suspeitar que toda noite, exatamente à meia-noite, eu o observava enquanto dormia. Na 8ª noite, eu fui mais cautelosa do que o costume ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se moveria mais rápido do que a minha mão. Nunca antes daquela noite eu tinha sentido o alcance dos meus próprios poderes, da minha sagacidade. Eu mal podia conter o meu sentimento de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo a porta, pouco a pouco, e ele sequer sonhando com as minhas intenções e pensamentos secretos. Eu cheguei a rir discretamente da ideia. E talvez ele tenha me ouvido. Ele se mexeu da cama de repente, como se tivesse alarmado. E agora você pode pensar que eu recuei. Mas não. O quarto dele estava escuro como um breu, como uma escuridão espessa, já que, temendo os ladrões, o velho mantinha as persianas da janela sempre bem fechadas.
Por isso eu sabia que ele não conseguiria me ver nem ver a porta sendo aberta. Eu continuei empurrando-a com firmeza, com firmeza. Eu já estava com a cabeça lá dentro e pronta para descobrir a lanterna quando meu dedão escorregou no fecho de lata e o velho saltou da cama e gritou: "Quem está aí?" Fiquei imóvel e não disse nada. Por uma hora inteira eu não movi um músculo sequer e durante esse tempo eu não o ouvi se deitar. Ele continuava sentado na cama escutando. Assim como eu tinha feito noite após noite, prestando atenção no barulho dos besouros se movendo dentro da parede de madeira. Naquele momento eu ouvi um ligeiro gemido, e eu sabia que era o gemido de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar, não. Era um som baixo e contido que vem do fundo da alma, quando ela está atormentada pelo pavor. Eu conhecia bem aquele som. Muitas noites, bem à meia-noite, enquanto o mundo todo dormia, esse som tinha vazado do meu próprio peito, aprofundando os terrores que me ocupavam. Digo que os conhecia bem. Eu sabia o que o velho sentia e tive pena dele. Embora meu coração gargalhasse, eu sabia que ele estava acordado desde o primeiro ruído, quando se virou na cama. Os temores, desde então, vinham crescendo dentro dele. Ele vinha tentando imaginar que os temores eram bobagens, mas não conseguia. Ele vinha dizendo a si mesmo: é só um vento na chaminé, é só um ratinho andando pelo chão, é apenas um grilo que cri-crilou por um instante. Sim, ele vinha tentando se confortar com essas suposições, mas percebeu que era tudo em vão. Tudo em vão. Porque a morte, ao abordá-lo, o perseguiu com sua sombra escura e o envolveu como uma vítima. E foi a influência da sombra da morte que fez com que ele sentisse, embora nada visse ou ouvisse, a presença da minha cabeça dentro do quarto. Depois de ter esperado por um longo tempo e com muita paciência, sem ouvir o velho se deitar, eu resolvi abrir um pouco, bem pouco, a lanterna. Então eu abri. E um único raio, fraco como uma teia de aranha, escapou pela fenda e foi inteiro de encontro ao olho do abutre. Ele estava aberto, bem aberto, e eu fiquei furiosa quando eu olhei para ele. Eu o via com perfeita clareza, aquele azul desbotado, coberto por um véu repugnante que gelou meu osso até o tutano. Mas eu não pude ver mais nada do rosto ou da pessoa do velho, porque eu tinha direcionado o raio como que por um instinto, precisamente sobre o maldito olho. E eu não te disse que o que você pensa ser loucura não passa de uma extrema sensibilidade? E agora eu digo que chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado e rápido, como um relógio envolvido em algodão. Eu conhecia bem aquele som também. Era a batida do coração do velho. Aquilo aumentou minha fúria como a batida de um tambor estimula o soldado a ser corajoso. Ainda assim eu me contive e permaneci imóvel. Eu mal respirava. Eu segurava a lanterna sem me mover. E eu tentei com toda a firmeza que podia manter o raio de luz sobre o olho. Enquanto isso, a batida infernal do coração aumentava. Foi ficando mais rápida, mais alta, a cada instante que passava. O terror do velho deve ter sido extremo, porque a batida ficava mais ruidosa, mais barulhenta a cada instante. Você me entende bem? Eu disse a você que eu sou nervosa, então eu sou mesmo. E agora, a hora morta da noite, em meio ao silêncio daquela casa velha, um barulho tão estranho quanto esse me levou a um terror incontrolável. Ainda assim, por mais alguns minutos, me contive e fiquei imóvel. Mas as batidas só cresciam e cresciam e eu pensei que o coração fosse explodir. Então uma nova inquietação tomou conta de mim. Aquele som seria ouvido por um vizinho. E a hora do velho tinha chegado. Com um berro, eu escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez. Só uma vez.
Em um instante, eu o arrastei para o chão e virei sobre ele a cama pesada. Então eu sorri, contente por saber que o trabalho estava feito até ali. Mas por vários minutos o coração continuou a bater, com um som abafado. Aquilo, contudo, não me irritou. Ele não seria ouvido através da parede. Depois de algum tempo, cessou. O velho estava morto. Retirei a cama e examinei o cadáver e sim, ele estava definitivamente morto. Coloquei a mão sobre o coração dele e a mantive lá por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava definitivamente morto. E aquele olho dele não mais me perturbaria. E se você ainda acha que eu sou louca, não pensará assim quando eu descrever as sábias precauções que eu tomei para ocultar o corpo. A noite já se aproximava do fim e eu trabalhava rapidamente, mas em silêncio. Primeiro eu esquartejei o corpo. Decepei a cabeça, depois os braços e as pernas. Depois eu retirei 3 tábuas do piso do quarto e depositei tudo entre as estruturas da casa. Então eu recoloquei as tábuas com tanta astúcia, tanta destreza que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia ter detectado algo de errado. Não havia nada para lavar, nenhuma mancha de qualquer tipo, nem um pingo de sangue. Eu tinha sido muito cuidadosa com aquilo. Eu tinha feito tudo dentro da banheira. Quando eu cheguei ao fim do trabalho, eram 4 horas da manhã. E ainda era escuro como a meia-noite. No instante em que o sino badalava as horas, veio uma batida na porta. Desci para a porta para abrir e com o coração leve, porque o que eu tinha a temer? Entraram 3 homens que se apresentaram com uma cortesia perfeita e eram oficiais de polícia. Um grito tinha sido ouvido por um vizinho durante a noite e a suspeita do crime foi levantada. A informação tinha sido registrada na delegacia de polícia e eles, os oficiais, eles tinham sido designados para vasculhar o local. E eu sorri. Porque o que eu tinha a temer? Eu convidei os cavaleiros a entrar e o grito tinha sido meu, eu disse a eles. Um mero pesadelo que eu tive. O velho eu mencionei que estava ausente no campo. Conduzi os visitantes pela casa toda. Convidei-os a procurar e procurar bem. Eu os guiei depois de algum tempo até o quarto do velho. Mostrei a eles os tesouros, seguros, intactos. No entusiasmo da minha confiança, eu trouxe cadeiras para o quarto e desejei que eles ficassem ali, para descansar suas fadigas enquanto eu mesma, na audácia selvagem do meu triunfo perfeito, eu coloquei minha cadeira sobre o exato lugar onde abaixo repousava o cadáver da vítima, ou o que sobrou dele. Os oficiais estavam satisfeitos, minhas maneiras os tinham convencido. Eu estava notoriamente à vontade. Eles se sentaram e, enquanto eu respondia animadamente, eles conversavam sobre coisas corriqueiras. Mas, pouco depois, eu me senti empalidecer e eu desejei que eles fossem. Minha cabeça doía e eu imaginei um zumbido nos meus ouvidos, mas eles continuavam sentados e conversando. O zumbido se tornou mais distinto e ele continuou, e se tornou mais claro. Eu falava com mais liberdade para me livrar da sensação, mas o zumbido continuou e ganhou precisão, até que afinal eu descobri que o barulho não vinha de dentro dos meus ouvidos. Não me admira que agora eu estivesse muito pálida, mas eu falava com mais fluência, em voz alta. Mas o som ele crescia e o que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado e rápido, bem parecido com o som que um relógio faz quando envolto em algum algodão. E eu arfava em busca de ar e mesmo assim os oficiais não ouviam. Eu falava mais rápido, com mais veemência, mas o barulho crescia continuamente. Eu me levantei e falei sobre trivialidades em um tom alto e gesticulando com energia, mas o barulho continuava a crescer com firmeza. Por que esses homens? Por que eles não iam embora?
Eu dava passos pelo chão pra lá e pra cá com passadas largas e pesadas, como se estimulada a fúria com as observações dos homens. Mas o barulho continuava aumentando. Meu Deus, o que eu podia fazer? Eu espumava, eu delirava, eu praguejava. Eu balançava a cadeira na qual eu estava sentado e fazia ranger nas tábuas. Mas o barulho estava acima de tudo e continuava a aumentar. Ele cresceu mais e mais e mais e mais, e mesmo assim os homens continuavam tagarelando animadamente, sorrindo. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso, não, não, não. Eles ouviam, eles suspeitavam, eles sabiam. Eles estavam zombando do meu horror. Foi o que eu pensei. E é o que eu penso. Mas qualquer coisa seria melhor do que essa agonia. Qualquer coisa seria mais tolerável que essa chacota. Eu não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Eu sentia que precisava gritar ou morrer. E agora de novo. Ouça! Mais alto! Você tá ouvindo? Mais alto, mais alto, mais alto. Canalhas! Eu gritei. Sem mais dissimulação. Eu confesso o feito. Arranquem as tábuas! Aqui, arranquem! É a batida do maldito coração. Esse foi o conto O Coração Delator, do autor Edgar Allan Poe, de 1843. Eu sou Misândrica, sua drag queen podcaster favorita, e se você gostou desse episódio especial, não esquece de avaliar e curtir o podcast no seu streaming de preferência e de me seguir em todas as redes sociais que estão na descrição do episódio. Eu espero que vocês tenham entrado nesse conto de terror comigo e a gente se encontra no próximo episódio do Misandricast. Até lá! E para vocês, terríveis sonhos!